sou o tio Helder. Bem-vindos a mais uma Dica de Quinta. Hoje nós temos a sugestão de 5 livros para dialogar sobre a morte, refletir, conversar com as crianças. Eu procurei trazer obras diversas, de gêneros em formatos diferentes, que possam ajudar ali a nortear, a mediar uma conversa com as crianças. Eu sei que algumas pessoas acham que esse tema, tratar sobre a morte, é quase um tabu. Mas eu acredito, do meu ponto de vista, que não deveria ser assim. A morte, ela é algo natural, ela faz parte da nossa vida. Todo mundo vai morrer um dia, não é verdade? E às vezes a gente quer proteger as crianças, fica com tato, com tanto cuidado, como se eles não fossem capazes de compreender as coisas da vida, mas é pelo contrário, gente. As crianças são muito mais maduras do que a gente imagina. A gente não pode nunca subestimar as crianças. E eu acho que uma maneira bacana, se a gente tem dificuldades, ou se a gente não sabe como talvez tratar de certos assuntos, fazer uso da literatura é um bom caminho. Não que a literatura deva estar a serviço de alguma coisa, de ensinar algo. Eu sou totalmente contra a didatização da literatura, de o livro em função de alguma coisa, de ensinar algo. Aqui eu estou trazendo apenas sugestões de boas obras, de literatura de qualidade que possam auxiliar, se necessário, uma conversa. Mas os livros, eles também podem ser adquiridos, eles também podem ser lidos por fruição, para reflexão pessoal, para ter um momento de conversa bacana, um momento interessante entre família ou com os colegas. Aqui a minha sugestão é apenas de oportunizar a vocês 5 títulos que eu considero assim, lindos. Vocês vão ver que cada um é muito diferente um do outro, apesar de todos estarem ali em volta do mesmo tema, ok? Vamos lá? A primeira dica é de um livro que se chama Íris, uma despedida. Ele foi escrito por Gudrun Mebs e as ilustrações divinas são de Beatriz Martim Vidal. A edição, vocês estão vendo que ela é estreita, ela é alta, num formato diferente, do jeito que a gente gosta, é da nossa querida Pulo do Gato. Aqui, em Íris, uma despedida, nós conhecemos a história de Íris, que nos é contada a partir do ponto de vista da sua irmã mais nova. Um dia, eu vou ler um pedacinho bem curtinho aqui do início para vocês terem uma ideia de como que é o texto. Tudo começou de um jeito muito divertido. Eu acho que faz umas 3 semanas, mais ou menos, que a Íris acordou de manhã com os olhos vesgos. Ela ficou tão engraçada que comecei a dar muita risada. Então eu segurei o espelho na frente da Íris e ela também caiu na risada. A mamãe, que não viu graça nenhuma, levou um susto tremendo e ligou para o papai e para o médico. Depois, ela disse que a gente não precisava ir à escola hoje, porque ela tinha que levar a Íris ao médico, que o papai ia junto e que eu ia ficar com a senhora Miller. A senhora Miller mora no apartamento de baixo do nosso e é um amor. Às vezes ela cuida de mim e da Íris também. Mas nesse dia, só precisou cuidar de mim. Eu não podia ir ao médico e a Íris não queria ir. Mas a mamãe disse que ela precisava, porque os olhos dela estavam muito estranhos. E a Íris chorou, porque era dia de educação física na escola. E também tinha aula de arte, suas matérias preferidas. Justo hoje ela tinha que ficar vesga. Mas então, eles foram e me deixaram com a senhora Miller. E ela ficou contente e me levou para fazer compras. Mas não foi tão divertido como das outras vezes. Porque tinha alguma coisa esquisita. Aqui, durante a leitura, a gente acompanha o processo da doença da Íris pela perspectiva da sua irmã. O texto, vocês podem ver que ele é bem de uma maneira como se fosse uma criança contando. Então ele traz uma leveza, apesar de ser extremamente forte e profundo. É um livro que na hora que você termina de ler, ele permanece com você por muito tempo. É uma leitura densa, apesar de ser leve. Eu não sei se dá para compreender falando assim, que ele consegue ser sutilmente intenso e profundo. As ilustrações da Beatriz, vou mostrar uma aqui, são deslumbrantes, gente. Elas vão retratando todo o processo da doença da Íris. Um fato que eu acho interessante nesse livro é que a única personagem que a gente conhece o nome é a Íris. Os outros é mamãe, vovó e a senhora Miller. E papai, eu acho que isso é muito bacana também, porque fica, apesar de ser a criança, a irmã mais nova contando, o foco está todo em Íris. Tudo ali em volta desse processo da Íris. Eu tive uma experiência de leitura com este livro que até hoje me pega no coração. Eu vou deixar o link aí.
na descrição do vídeo, para quem quiser conferir, que eu escrevi há alguns anos já lá no meu blog. Quando eu li com um aluno meu e no final nós dois terminamos chorando, que ele falou que achava que eu não devia ler esse livro para criança mais nenhuma, porque ele tinha passado um processo de perda e a gente teve um diálogo lindo, lindo depois. Então, dica número 1, Íris, uma despedida. A segunda dica que eu trouxe para compartilhar com vocês se chama Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Ele foi escrito por Glenn Ringfeld e ilustrado por Charlotte Pardi. A edição é da Companhia das Letrinhas. Esse livro eu adquiri há pouco tempo, eu estava doido atrás dele, e ele é a coisa mais linda. Ele me remete em alguns momentos a Só um Minutinho, da Ana Maria Machado. Aqui a gente vê, nós encontramos 4 netos, 2 meninos e as suas irmãs mais novas, sentadas à mesa com uma figura de capuz, que é a morte. Eles sabem que a morte está ali para buscar a avó, porque a avó está no andar de cima, ela está muito doente. E eles tentam enrolar, vamos dizer assim, a morte, oferecendo café para ela, tentando postergar até que o momento, né, dela levar a avó, porque eles não queriam que isso acontecesse. Só que, como eu falei no início do vídeo, a morte é um processo natural da vida. E aí, a morte, personagem aqui do livro, ela conta uma história para as crianças do porquê que certas coisas precisam acontecer pra gente, na nossa vida. Que tudo é uma questão de realmente experienciar a vida por inteiro, de maneira intensa, semeando seus afetos, as suas relações afetivas. Eu vou ler um trechinho para vocês. Dona Morte, por que a nossa vovó tem que morrer se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Tem gente que diz que o coração da morte é seco e preto como um pedaço de carvão. Mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho como o pôr do sol mais lindo do mundo, e o que faz ele bater é um amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. E aí, aqui no livro, a morte nos conta para as crianças uma história. Então, nós temos uma história dentro da história. Aí, a partir dessa história, depois, as crianças vão amadurecendo a ideia, vão se familiarizando com a ideia da perda, vão aceitando, vão vendo que faz parte do ciclo da vida. A gente deixar as pessoas partirem, mas mantê-las aqui, dentro de nós mesmos. É um livro lindo, 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 lindo. A nossa terceira dica é um livro diferente. É uma HQ que se chama Chico Bento Arvorada. Faz parte do selo de graphic novels da MSP, do Maurício de Souza, e é lindamente publicado pela Panini Books, pela Panini Comics. Eu tenho alguns títulos da coleção, deixa eu botar aqui para ver se fica melhor. São todos impecáveis, gente. A edição é belíssima, o papel, as ilustrações são divinas. Dá vontade de passar aqui o livro inteiro para vocês verem, porque tá impecável mesmo. Em Arvorada, é do Orlandelli a história, eu esqueci de falar. História e ilustrações, texto e ilustrações. Aqui a gente encontra o Chico, né, que todo mundo já conhece, eu acredito, o Chico Bento. E nós acompanhamos a relação dele com a avó Dita, a avó dele. Eu vou ler o comecinho e depois eu separei um trecho para vocês verem como que o texto é extremamente, completamente poético. É lindo. Toda história carece de um lugar para começar. Nem precisa de muito luxo e coisitar. Para falar a verdade, quanto mais simples, melhor. A simplicidade traz clareza. Não deixa as compliqueiras da vida embaçar as vistas da gente. É um olhar diferente, donde se vê com os olhos, mas se enxerga com o coração. É lindo. Aqui a gente vê a avó Dita chamando o Chico para conferir o ipê amarelo que está florido, tá a coisa mais linda. E o Chico fica pensando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não consegue ver o ipê. E aí, um dia a avó Dita fica doente. Nisso que a avó Dita fica doente, o Chico se desespera, fica muito triste. A gente acompanha todo um processo de memória que ele tem, algumas lembranças. A gente vê aqui alguns flashbacks, vamos dizer assim, do Chico com a avó Dita. Snoopy dormindo aqui do lado. Do Chico com a avó Dita.
E a gente vai acompanhando esse processo. Tem um médico que vem dar as notícias, mas o Chico não consegue ouvir porque os pais não permitem, porque aquilo é conversa de adulto. E aí, dentro da história também, dentro da HQ também, nós vemos uma outra lembrança, que é um pouco forte, assim, se a gente parar, quando você para ler nas entrelinhas, que eu não vou contar o que é, porque senão não daria graça, de uma situação que aconteceu com a família do Chico. Mas aqui também nós vemos, dentro desse processo de amadurecimento, vamos dizer assim, do Chico Bento, como que o lúdico e o fantástico faz parte. Porque na relação que ele tinha com a avó Dita, eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com as histórias deles, ela conta muitas histórias, né? Muitas lendas para o Chico e seus amigos. E aqui, quando ela está lá doente, aparecem alguns personagens do folclore. O Chico entra em desespero, achando que eles estão tentando ir ferir a avó Dita e machucar a avó Dita, mas na verdade eles estão indo fazer uma prece por ela em volta da cama. Tem uma sequência de ilustrações aqui. Esse inteiro é impecável. Eu acho que é um dos que eu mais gosto, depois do Vida, do Penadinho. Tem uma sequência de ilustrações ali das lendas, dos personagens folclóricos se aproximando da avó Dita, que é deslumbrante, gente. Isso é arte pura. Eu vou ler um outro trechinho aqui para vocês. Agora, pensa aí num nó bem dado. Pior até que aqueles que saci da inclina de cavalo em noite de travessura, pois era um desses que estava enroscado na garganta de todo mundo dentro da casa. Uma tristeza que só, vontade de ajudar sem saber o que fazer. O medo parecia que rodopiava pelo quarto. Vez por outra, a esperança ajudava a espantar ele um pouquinho. Nessas horas, tem que ter fé. É lindo. E aí a gente vê até o final derradeiro, né, onde a avó Dita morre, mas a lembrança dela fica com o Chico, como que ele resgata sempre isso e como que ela permanece viva, mesmo depois de ter partido desse plano. A nossa a nossa quarta dica é de um livro também que eu amo. Quando eu estava fazendo a seleção para vir aqui compartilhar para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme, por incrível que pareça, de falar sobre as coisas que eu amo, né? Porque a gente às vezes fala e não fala nada, não fala nada de concreto. Mas eu acho que o sentimento que é o que mais vale, né? A nossa quarta dica se chama Harvey, Como Me Tornei Invisível. Ele é de Hervé Bouchard e de Janice Nadeau. E a edição, para variar, né, da nossa querida Pulo do Gato. Aqui, deixa só eu ler um pedacinho, que o que faz a diferença, eu digo, nos livros da Pulo do Gato, são os detalhes. Todo livro tem um detalhe, tem alguma coisa que agrega e te faz sorrir, te deixa mais leve. Aqui no final, quando eles falam sobre o livro um pouquinho, tá assim: este livro foi escrito em francês e traduzido para o português pela editora Pulo do Gato, que o dedica a todos os leitores que já precisaram superar uma dor muito grande. Quem nunca precisou, não é, gente? Aqui nós conhecemos o Harvey, que um dia se depara com o falecimento súbito do seu pai. Ele tem um infarte. E aí a sua vida muda por completo. Este livro é muito interessante. O que eu acho mais interessante, é a questão das ilustrações. Como que as ilustrações, elas têm um movimento, elas vão nos direcionando dentro da história, que é uma coisa fantástica. Lembra um pouco uma questão de HQ também, de histórias em quadrinhos, de storyboard, de cinema, não sei. Ele vai dando um zoom nas ilustrações, vai aproximando das coisas, até a gente chegar nos personagens e no texto em si, que é incrível, assim. A boa literatura tem esse poder de deixar a gente embasbacado, mas eu me lembro da primeira vez que eu li esse livro, e toda vez que eu leio, como que eu fico passado com a qualidade, como que é uma coisa que a gente se vê imerso ali dentro da história, por meio das ilustrações que nos puxam, parece, para dentro. É uma coisa incrível. E aí, a gente acompanha o Harvey tentando lidar com essa situação da perda do pai. Tem muita coisa impactante aqui. Tem uns momentos de close, sem texto, na mãe, quando a mãe descobre que o marido faleceu, que é de apertar o peito. Eu vou ler um trechinho para variar para vocês. Havia um monte de gente em frente à nossa casa. Quando vi todas aquelas pessoas, percebi que alguma coisa estava acontecendo. Eu cochichei porque, apesar de haver muita gente na nossa rua,
Estava tudo muito silencioso. Olhe, alguma coisa está acontecendo. Tinha uma ambulância parada na frente de nossa casa com a luz de emergência acesa. Em minha mente, imitei o barulho da sirene. E, como se tivesse me ouvido, Quentin também fez barulho, mas de verdade. Aquilo criou uma espécie de mal-estar. Havia também outros carros que eu não conhecia e muitos curiosos. E o texto ele vai nos trazendo essas declarações. A gente acompanha o Harvey com a sua família, a gente acompanha o Harvey com os seus amigos, até o derradeiro momento em que ele se torna invisível. Eu acho incrível o momento em que ele está ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre o seu pai no caixão. Como que é muito o retrato da infância, a percepção da criança das coisas que estão acontecendo. É texto, ilustrações, edição impecável. Harvey, como me tornei invisível. E a nossa quinta e última dica, eu estou tentando ser um pouco mais sutil nas dicas, sutil não, sucinto nas dicas, senão eu tenho a tendência a me estender por completo quando eu estou falando, mas eu espero que esteja dando para deixar um gostinho em vocês, aguçar um pouco o desejo de ir atrás das obras, que são fantásticas. Então a nossa quinta e última dica de livro incrível para dialogar e refletir sobre a morte se chama O Coração e a Garrafa. Ele foi... O Coração e a Garrafa é escrito e ilustrado pelo Oliver Jeffers e a edição lindona é da Salamandra. Aqui nós acompanhamos a história de uma menina como todas as outras. Ela tem curiosidade sobre a vida, o mundo à sua volta, reflete sobre as estrelas, admira-se com o mar e a gente acompanha aqui uma figura masculina que está sempre ao lado dela. Um homem que no livro não é dito se ele é o pai, se ele é o avô, que a acompanha e funciona meio como que um mediador ali do conhecimento com ela. Sempre disposto a ajudá-la, a instigá-la, a ler, trocar histórias. Só que chega um momento, um ponto, em que ela encontra a cadeira onde ele ficava vazia. E aí, querendo se proteger do sofrimento, da dor, ela resolve guardar o seu coração numa garrafa. Tudo fica bem por um tempo, só que não por muito tempo. Porque a garrafa, o coração, começa a se tornar muito pesada. Tem uma frase que eu amo da minha animação favorita, o Castelo Animado, que se chama O Coração é um fardo pesado. Eu acho que vai total de encontro. Eu acho que vai total de encontro com essa obra. Porque o coração, um sentimento, ele é um fardo pesado para você ter, né? Para você viver intensamente, só que é um fardo que vale muito a pena carregar. Não sei se fardo seria a palavra mais adequada, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Quem nunca tentou, não é? Reservar ali um sentimento sofrido, uma dor, botar num cantinho, guardar num potinho, numa garrafa, só que não adianta nada. Porque chega uma hora que a gente tem que encarar isso, não é verdade? E aqui a gente acompanha essa menina que ela deixou de se encantar pelo mar, pelas estrelas, até um momento em que ela encontra uma criança. E aí tem algo muito subjetivo. Ontem a gente estava discutindo, a gente fez a roda de leitura lá no meu Instagram desse livro. É algo muito subjetivo, porque alguém pode entender que ela realmente encontrou a criança, ou alguém como eu pode entender que aquilo ali, aquela criança que aparece na praia, é uma representação da infância dela mesma, é um reencontro dela com ela mesma. E aí ela se liberta, ela liberta o seu coração, bota ele de volta onde ele pertencia e volta todo o seu encantamento, ocupa a cadeira, partilha suas leituras consigo mesmo e vai redescobrindo o mundo que há tanto tempo ela tinha deixado de lado. Coração e a Garrafa, impecável, Oliver Jeffers, como sempre. Tão sutil, tão profundo ao mesmo tempo. Incrível. E essas foram as 5 dicas de livros para refletir, dialogar e conversar sobre a morte com as crianças de todas as idades. Crianças pequenas, crianças grandes, de 0 a 100 anos. Porque a literatura para a infância, do meu ponto de vista, ela não tem idade. A gente não pode taxá-la, separá-la em faixas etárias. Ela é viva. Ela vai de acordo com a pessoa que se permite experienciar essa infância. Seja com 32 anos, como esse aqui, com 2 anos, com 50, com 100. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Envie esse vídeo para quem você acha que vai gostar dessas dicas, vai querer
conhecer estes livros. Deixa aí nos comentários me dizendo se você teria algumas outras sugestões. Eu tenho alguns outros títulos que eu deixei de fora dessa lista. Eu quis fazer uma lista bem balanceada. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Tchau, tchau!